Amigos, bem-vindos. Toda a glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Hoje é segunda-feira, dia 15 de 8 de 2022 e são 9 horas e 10 minutos. O título da mensagem é Línguas Espirituais e o hino é o 200. Aleluia, glória ao Senhor. O hino 200 diz o seguinte: um sacrifício de louvor trazemos à casa do Senhor. Um sacrifício de louvor trazemos à casa do nosso Pai Celestial. Te oferecemos com amor um coração agradecido. Te oferecemos com amor um coração arrependido. Aleluia. Glória ao Senhor. A palavra de Deus diz o seguinte. Perdão. Já vimos que o título é Línguas Espirituais. E diz a palavra de Deus. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. São João 4, 23 a 24. E a palavra do Senhor diz, eu rogarei ao Pai, diz o Senhor Jesus Cristo, e eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus também é o Consolador. Pai, Filho e Espírito Santo nos consolam, nos curam, nos libertam. Aleluia, glória ao Senhor. Isto está em João 14, 16. E a palavra diz o seguinte, a palavra do Senhor, através do Senhor Jesus Cristo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então eu digo, Senhor Espírito Santo, obrigado que me estás a ensinar a falar em línguas, a ensinar a palavra de Deus sobre línguas e me estás a fazer recordar o que tu queres que eu diga. Repetindo, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Obrigado, Espírito Santo, estás a fazer isso. João 14, 26. E a palavra do Senhor diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ora, nós, cada pessoa é espírito, alma e corpo. Aleluia. 1 Coríntios 3, 16. A palavra do Senhor diz, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E o fruto do Senhor Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão. Aleluia. É a palavra do Senhor diz, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito, e por isso não falam em línguas. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos, sobre a vossa santíssima fé, Pai, eu me edifico a mim mesmo sobre a minha santíssima fé que vem de ti, Pai, Filho e Espírito Santo. Vou repetir, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Portanto, orando no Espírito Santo,
Estamos a edificar-nos a nós mesmos, aleluia. Como aliás diz São Paulo também, e a palavra do Senhor diz: conservai-vos a vós mesmos. Pai, ajuda-me a conservar a mim mesmo, no teu amor, fazendo boas obras, esperando a misericórdia. Pai, eu espero a misericórdia do teu Filho amado para a vida eterna. E ajuda-me a apiedar-me de alguns usando de discernimento, e salvai alguns com temor. Ajuda-me a salvá-los, Pai, com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Judas 1, 18 a 23. E a palavra do Senhor diz: e da mesma maneira também o Espírito de Deus ajuda as nossas fraquezas. Obrigado, Espírito Santo, estás a ajudar as minhas fraquezas, a libertar-me das minhas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Obrigado, Espírito Santo, eu creio que estes gemidos inexprimíveis são as línguas espirituais, aleluia, Romanos 8, 26. E a palavra do Senhor diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação. Pai, ajuda-me a fazer isto. Não permitas que saia da minha boca nenhuma palavra torpe, mas ajuda-me, Pai, a falar só as palavras que forem boas, para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Vou repetir. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Amém. Aleluia. E a palavra do Senhor diz: e não entristeçais o Espírito de Deus. Então eu digo, Pai, não permitas que eu entristeça o teu Espírito. Eu seria entristecer-te a ti, Pai, Filho e Espírito Santo. Repetindo, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual está selados para o dia da redenção. Aleluia. Obrigado, Pai, estamos unidos com o teu Santo Espírito. Para o dia da redenção, quando nos vais dar um corpo incorruptível. Aleluia. Leia Efésios 4, 29 a 30. E a palavra do Senhor diz: por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Pai, eu creio que a tua vontade é que falemos línguas, porque nós não sabemos orar como convém, mas tu, Pai, Filho e Espírito Santo, tu nos ensinas. Aleluia. A palavra do Senhor diz: por isso não sejais insensatos, mas entendei, ajuda-me a entender qual é a tua vontade, Pai. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda. O vinho e as bebidas fortes foram proibidos ao Sansão e a outros homens que serviram bem a ti, Pai. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Ensina-me, Pai, a encher-me do teu Santo Espírito. Ajuda-me, Pai, a falar entre nós, os teus filhos, quando nos encontramos na rua ou na igreja, onde quer que for. Ajuda-me a falar em salmos e hinos e cânticos espirituais. Eu creio que isto se refere às línguas. Cânticos espirituais. Cantar com o Espírito, como São Paulo diz, em línguas. E vou repetir, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, ou seja, no nosso espírito, em línguas, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Pai Celestial, eu te dou graças por tudo. Aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo.
sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Pai, ajuda-me a considerar os teus filhos superiores a mim mesmo, porque são sempre superiores em algumas áreas, porque cada um tem os seus dons. Aleluia. Efésios 5, 17, 21. A palavra do Senhor diz, orando em todo o tempo, ajuda-me a orar em todo o tempo, Pai, com toda a oração e súplica, no Espírito, dirigidos pelo Teu Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica, por todos os santos, aleluia. Efésios 6, 18. A palavra do Senhor diz, mas recebereis, disse o Senhor Jesus Cristo, recebereis a virtude do Espírito Santo. Pai, eu creio que recebi, recebo e continuo recebendo. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ora bem, Senhor Espírito Santo, sobre mim, ser-me-eis testemunhas, ajuda-me a ser testemunha, Pai, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria até aos confins da terra. Atos 1:8. E a palavra do Senhor diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. Estão a orar, Pai. Obrigado, porque no dia de Pentecostes estavam todos reunidos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. Eu creio que assim como o cálice do vinho representa o sangue do teu filho amado e o pão representa o seu corpo. Assim como o cálice, assim, quando esta palavra diz, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa, quer dizer que encheu todas as pessoas que estavam ali reunidas. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Aleluia, obrigado Espírito Santo. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Eram línguas espirituais, aleluia. E a palavra do Senhor diz, e todos foram cheios do Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, que encheste aqueles irmãos e fizeste que começassem a falar noutras línguas, conforme tu, Espírito Santo, lhes concedias que falassem. Atos 2, 1 a 4. Aleluia. A palavra do Senhor diz, porém respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, porque tinham sido apresentados perante as autoridades daquele tempo. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, porque eles não queriam que pregassem o Evangelho. Repetindo, porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. Aleluia. Obrigado, Pai, que ressuscitaste o teu Filho amado Jesus Cristo, do qual tu tinhas dito, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Repetindo, o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Deus com a sua destra o elevou príncipe e salvador. Obrigado, Pai, que levaste o teu filho amado, o príncipe e salvador,
para dar a Israel o arrependimento. Israel agora, e a partir da ressurreição, é constituído de judeus e gentios que receberam o teu Filho amado como Salvador. Repetindo, Deus com a sua destra o elevou ao príncipe e Salvador para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Obrigado, Pai, que me deste, eu creio, o arrependimento e a remissão dos pecados. E diz a palavra de Deus, e nós somos testemunhas cerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Pai, ajuda-me a obedecer ao teu Santo Espírito 100%. Não me deixes pecar contra o teu Santo Espírito, Pai. Atos 5, 29 a 32. E a palavra do Senhor diz, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou. Para quem? Para os que o amam. Eu te amo, Pai, Filho e Espírito Santo. E a palavra se diz, mas Deus não las revelou. Peço que me reveles, Pai, as, as tuas palavras, como eu li, como está escrito, as coisas que o olho não viram. Peço que me reveles as tuas palavras, que os meus olhos não viram, e que os meus ouvidos não ouviram, e que não subiram ao coração do homem. E peço, Pai, que tu me dês também, porque eu te amo, Pai, Filho e Espírito Santo. E, repetindo, mas Deus não las revelou pelo seu Espírito. Obrigado, Espírito Santo, que me revelas as palavras de Deus, as coisas que o olho não viu e o coração não ouviu e que não subiram ao coração do homem. Mas Deus não las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra, o Espírito Santo penetras todas as coisas, compreendes todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz, porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Senão o Espírito do homem que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Aleluia. Vou repetir, por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E a palavra do Senhor diz, mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Eu expulso todo o Espírito do mundo. Em nome de Jesus, da minha vida e da vida daqueles por quem oram. Repetindo, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que provém de Deus. Espírito Santo que provém de Deus. Pai e Filho, fica, eu te recebo. Dirige-me. Vou repetir, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Para quê? Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Obrigado, Espírito Santo, que me estás a fazer conhecer o que nos é dado gratuitamente do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 1 Coríntios 2, 9 a 12. A palavra do Senhor diz, segui o amor. Pai, ajuda-me a seguir o amor, tu és amor. 1 João 4,8. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Pai, ensina-me a procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus.
porque ninguém o entende. E este Espírito fala mistérios. Obrigado, Pai, que eu falo língua espiritual, desconhecida dos homens, e não estou a falar com as pessoas, estou a falar contigo diretamente, com o teu trono. Aleluia. Porque em espírito eu falo mistérios, coisas ocultas que os homens não compreendem. Primeiro aos Coríntios 14, 2, 14, 1 e 2. A palavra do Senhor diz: por isso que falam em língua desconhecida, peça a Deus para que a possa interpretar. Pai, eu te peço que eu possa interpretar as línguas que eu falo ou que outros irmãos falam. E a palavra se diz, porque se eu orar em língua desconhecida, língua espiritual, desconhecida dos homens, o meu espírito está a orar bem, mas o meu entendimento também fica sem fruto, fica sem compreender. Então a palavra do Senhor diz através de São Paulo: farei, pois, orarei com o espírito, mas também orarei, Pai, ajuda-me a orar com o espírito e também orar com o entendimento. Ajuda-me a cantar com o espírito, adorando-te, etc. Mas ajuda-me também a cantar com o entendimento. E a palavra se diz de outra maneira: se eu não fizer isto, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indulto, o Amém. Sim, porque convém na igreja nós termos alguém que diga Amém ou que concorde com aquilo que estamos a dizer. De outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indulto, o Amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes. Não devemos orar dando ação de graças ao nosso Pai Celestial, adorando, etc. Porque realmente, diz a palavra de Deus, realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas do que vós todos, dizia São Paulo. 1 Coríntios 14, 13 a 18. Aleluia. A palavra do Senhor diz: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar. Ajuda-me, Pai, a procurar com zelo profetizar. E, vou repetir, portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não por aí baixo falar línguas. A palavra do Senhor diz isto: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não por aí baixo falar línguas. Mas o diabo tem trazido grande confusão sobre isto e temos que pedir ao Espírito Santo que nos revele. Ele é que nos revela todas as coisas. Aleluia. Repetindo, portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não por aí baixo falar línguas. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Uma reunião de crentes, se a pessoa não tem interpretação, o melhor é, pronto, falar consigo mesmo e com Deus, que as pessoas não percebem, né? 1 Coríntios 14, 39 a 40. A palavra do Senhor diz: a graça do Senhor Jesus Cristo. Então eu digo, Pai, pela graça do Senhor Jesus Cristo, pelo teu amor e pela comunhão do teu Santo Espírito, tu estás a ensinar-nos tudo sobre as línguas. Aleluia. 2 Coríntios 13, 14. A palavra do Senhor diz: e eu farei, disse Deus ao Ezequiel,
profeta Ezequiel, eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar. Isto quer dizer que Deus tem controle sobre as línguas, tanto em português como línguas espirituais. O Senhor tem domínio sobre a boca da pessoa. Eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar. Então eu digo, Pai, usa a minha língua para falar as tuas línguas espirituais diretamente contigo. Repetindo, e eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar e ficarás mudo. E não lhe servirás de repreendedor, porque eles são casa rebelde. É o que o Senhor disse, não devemos dar pérolas a porcos, né? Há alguns que se têm tornado como o cão, que volta ao seu próprio vómito, como a porca lavada, que volta ao espojador da lama. Depois de uma e outra vez, se eles não querem, devemos deixá-los. Devemos eh, bater os nossos pés para não levar nem sequer o pó. Deus, aleluia. E a palavra do Senhor diz: Mas quando eu falar contigo, diz Deus, Pai, te peço que fales comigo e abras a minha boca e que eu possa falar em línguas e falar em português e fazer tudo o que tu desejas. Repetindo, mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás: Obrigado, Pai, estás a abrir a minha boca para eu falar em línguas, magnificar o teu nome, etc. Repetindo, mas quando eu falar contigo, mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus. Quem ouvir, ouça. Quem deixar de ouvir, deixe. Porque eles são casa rebelde. Ezequiel 3, 26 a 27. E a palavra do Senhor diz também acerca do novo nascimento. Então aspergirei água pura sobre vós, ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração da pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Para isto nós estamos debaixo da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. E a palavra do Senhor diz: E habitareis na terra que eu vos dei, que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. E livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. E multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre os gentios. Glória ao Senhor. Ezequiel 36, 25 a 30. Aleluia, glória a Deus. Senhor é bom e glorioso.